E aí pessoal, tudo bem? Hoje tema sobre Copa do Mundo. Já fiz vários vídeos a respeito de Copas do Mundo, mas sempre cada vídeo com uma abordagem diferente. Já fiz sobre as Copas de 2002 e 2014 a respeito do prêmio do melhor jogador. Copa de 98, sobre aquela história de que a Copa foi vendida. Comparei 58 e 70 as seleções brasileiras e suas campanhas, qual terá sido a melhor de todas. E hoje eu vou falar também de duas edições de Copa do Mundo, uma vencida pelo Brasil e outra pela Argentina, que geram muita polêmica, né? Que geram muito comentário. Na verdade, apenas uma delas gera polêmica, a outra é tratada como um grande feito, tá? Mas são duas das mais comentadas da história, né? Deixei aqui a lista de todos os semifinalistas, ou pelo menos top 3, né, de todas as edições, só para introduzir um fato que eu me lembrei e o que gerou essa confusão dessas duas Copas que eu vou mencionar posteriormente. Um pouco antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, quando estava próximo de acontecer, a empresa na qual eu trabalhava foi uma das patrocinadoras, né, apoiadoras oficiais da Copa do Mundo no Brasil, e todo mundo da empresa ia assistir pelo menos algum jogo, né, presencialmente falando. Eu tive a oportunidade de assistir Argélia e Rússia, e meu irmão assistiu Espanha e Austrália, enfim. Então estava todo mundo comentando sobre a Copa do Mundo, aquele foi chegando, e um colega meu, que conhece muito de história do futebol, o Sandro, ele falou para mim assim: Marcel, isso antes de 2014, né, no caso, então não tinha esses dois títulos aqui da Alemanha contra a Argentina e da França, mais recente. Então ele falou assim: Marcel, se fosse para você manter, né, os mesmos títulos do Brasil, da Argentina, da Alemanha, da Itália, enfim, se tivesse que manter o número de títulos, mas você pudesse eventualmente trocar algumas copas que o Brasil ou a Argentina não tenham vencido, que você acha que deveriam vencer, quais seriam as copas que você colocaria para o Brasil e para a Argentina? Falei para a Argentina: olha, 78 e 86 são os dois títulos. Eu acho que 86 é a performance do Maradona, mas para mim 2006 foi uma Copa em que a seleção da Argentina estava muito bem montada e tinha uma série de coisas ali, e eu achava que aquele era o título para a Argentina vencer, né? Acaba saindo invicta da Copa, né? Eliminada nos pênaltis nas quartas de final para a Alemanha. Tinha um time muito sólido, como eu já falei em outros vídeos, foi o último time bem montado da Argentina, defesa, meio e ataque bons. De lá para cá, a defesa é um horror, o ataque um amontoado, muito bons jogadores. Tá? Então eu disse que eu gostaria que tivesse sido campeão em 2006. O Brasil já fui além e alterei bastante, só mantive, na verdade, as Copas de 58 e 70 nessa minha listagem. E falei: não, acho que o Brasil devia ter ganhado 38, 50, 58, 70 e 82. Lógico, aqui, de novo, é só um exercício lúdico, mundo, universo paralelo. Não se trata de, não estou dizendo que 2002, 94, 62 não devia ter ganhado e tinha que ter ganhado 38, não. A campanha de 38 é muito interessante, porque tem o Leônidas da Silva arrebentando, chega no terceiro lugar, né, eliminado pela Itália na semifinal, no período do auge ali, pré-guerra mundial, então a gente imagina também que tenha tido interferências. 50 é uma Copa que aconteceu em casa, o Brasil teve performances maravilhosas contra a Suécia, 7-1, 6-1 contra a Espanha, e chega naquela final, acontece tudo aquilo. E 82 é a seleção mágica, lembrada, todo mundo lembra. Então são três seleções que tinham ou que mereciam, digamos assim, que poderiam ter vencido as Copas respectivas, né? E como 58 para mim é a melhor de todos os tempos seleção,
70 é a maior de todos os tempos, não vou tirá-las, né? Então, acaba saindo 62, 94 e 2002. Então, esse meu amigo aí, eu falei da Itália, da Alemanha, a Itália foi bem complicado manter os 4, acho que eu tive que deixar a Itália com um tri, aí a Alemanha também era tri à época, aí a Holanda acaba ganhando um título, a Inglaterra perde, a Hungria ganha um título e por aí vai. De forma meio que a equilibrar o que a gente entende como forças históricas do futebol e tal. Mas o que mais surpreendeu foram duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que ele se surpreendeu de eu não ter dito 78 em favor do Brasil, né? Ter dito 38, no caso, por exemplo. E principalmente, talvez até mais do que o não 78, foi o fato de eu ter tirado da minha lista 62. Por mais que tivesse motivos nobres para 38, 50 e 82, tirar 62, que é uma seleção, o bicampeonato, a sequência e a grande Copa do Garrincha, né? Inclusive agora, aí da morte do Maradona, o Jairzinho dá uma entrevista ao vivo na rádio, e aí fala do Maradona, fala bem e tal, e aí um dos repórteres pergunta para ele se ele já viu alguma vez um jogador carregar nas costas um time, ganhar quase sozinho uma Copa como o Maradona fez em 86, e aí o Jairzinho fala 58 e 62, ele coloca também 58 nas costas do Garrincha, mas ele diz, o Garrincha ganhou tal ano e vocês até hoje não dão valor, né? Então é meio que público notório esse o Garrincha ganhou sozinho, 62, tal qual o Maradona em 86, e em grau menor, mas também fala-se do Romário em 94. Né? Então essas foram as duas surpresas deste meu querido amigo, de eu tirar um título do Brasil e não passar para o Brasil um outro título. Então essas duas Copas, 62 e 78, das quais eu vou falar aqui, e do porquê eu não passei ela para o Brasil, 78, e eu tirei do Brasil 62. De novo, é só simbologias, mas eu vou explicar sobre ambas as Copas, que se uma, 78, é vista o tempo todo, até hoje, os brasileiros falam, né, que foi a Copa roubada, que o Brasil é campeão moral, né, isso já desde aquela época, que saiu invicto, e que o Peru entregou o jogo para a Argentina, que o Brasil já estaria classificado, e aí o Peru que entrega o jogo e tal. É muito menos, até inclusive pelo fato de eu ter dito que a Argentina devia ser campeã em 86 e 2006 e não 78 nessa minha lista. Então é muito mais um explicar do porquê a seleção brasileira não merecia ter sido campeã de 78, como de fato não foi, do que dizer que defender o título para a Argentina, dizer que foi totalmente meritório. Isso valeria um outro vídeo, analisar toda a campanha da Copa de 78, mereceria um vídeo à parte, né? Mas assim, por cima, com respeito à Argentina, o que eu posso dizer é que teve lances polêmicos em vários jogos. No entanto, a Argentina foi classificada na segunda posição. Ela perde o jogo final do seu grupo para a Itália por 1-0. Classifica-se em segundo lugar. Também classificaram-se em segundo lugar a Alemanha, atual campeã do mundo na época, a Holanda, atual vice-campeã do mundo na época, e o Brasil também. Então, todos os 4 passaram em segundo lugar. Lembrando que a Alemanha estava num grupo que tinha Tunísia, México e Polônia. A Polônia vai lá, que era um bom time, mas não dá para comparar com a Alemanha, né? O peso histórico. Por mais que tivesse grandes jogadores nesse período, 74 até 82, a Polônia fez, de fato, um bom papel, né? E a Holanda, né, que foi a vice-campeã de 74 e seria também finalista de 78, também classificou-se em segundo lugar. Então, começa por aí essa estranheza, né? Entregou um jogo para classificar em tal lugar, e aquele jogo do Brasil que pouca gente lembra, todo mundo lembra do fato, mas não da situação. O fato daquele jogo, né, 1-1, Brasil e Suécia, o jogador
não lembro quem cobrou o escanteio do Brasil, o Zico faz o gol de cabeça, mas já durante a cobrança de escanteio, a bola no ar, o árbitro apita e encerra a partida, né? E aí o Zico faz o gol. Muita gente confunde achando que aquilo fosse na última partida, que por conta do não gol, né, ou seja, não vitória do Brasil, acabou empatando, interferiu na classificação e ficou em tal lugar. Não, a verdade é que ele foi o primeiro jogo, o Brasil empata, depois o Brasil enfrenta a Espanha e Áustria, né, vence um jogo e outro empata 0-0. Quer dizer, foi uma campanha horrorosa, né, na primeira fase do Brasil, muitas dificuldades de se acertar, muita interferência política, que é o que eu vou centralizar aqui, e jogadores sendo preteridos. Portanto, a exemplo de 98, que também é a Copa que foi vendida, né, que o Brasil vendeu aquela Copa, também foram feitas escolhas muito questionáveis já antes da Copa e durante a Copa, e o futebol apresentado pela seleção brasileira, a exemplo da seleção de 98, da qual esperava-se demais, ficou aquém do merecimento de um título, ficou muito aquém de um futebol vistoso, como fora visto em 70 e seria visto em 82, para citar ali o contexto histórico, bastante distante disso. Tem também o depoimento do João Avelange, que não é nenhum exemplo de caráter, mas é brasileiro, presidente da FIFA à época. Ele conta aqui no jogo contra o Peru, do Brasil contra o Peru, a gente enfrentava a Polônia, o Brasil e o Peru, né, que era diferente o regulamento, né, os dois primeiros colocados dos grupos se classificavam para novos grupos de 4. Então, o primeiro do A contra o segundo do B, o terceiro o primeiro do C e o segundo do D, e assim do outro lado, os vencedores desses novos grupos fariam a final, e o segundo colocados a decisão do terceiro lugar. Havia menos times e tudo mais. Então, nesse primeiro jogo, dessa semifinal hipotética, o João Avelange conta que ele chega no vestiário e ele fala para os caras, eu não sei se já estava 3-0, enfim, ele falou que tem que ir para cima e tem que fazer o máximo de gols que der, porque precisa garantir esse saldo, vai enfrentar a Argentina na sequência e tudo mais. E ele conta, aí os caras ficaram tocando bolinha pro lado, 3-0, acharam que estava bonito e deu no que deu, né? Aí Brasil e Argentina se enfrentam e no último jogo o Brasil venceu a Polônia por 2-0 e a Argentina enfrentava o Peru. Aí entra assim as manobras políticas, o jogo depois, já entra sabendo o resultado, mudança de local, nas primeiras fases os times viajaram e a Argentina ficava só num jogo, então é muito mais nessa parte do que objetivamente nos confrontos. Aí o Brasil vence por 2-0, portanto somava um saldo de 5 gols, né, 3-0 mais 2-0, e a Argentina, que tinha vencido a mesma Polônia por 2-0, precisava, portanto, vencer o Peru por 4 gols, né, para chegar ao saldo 6. E a Argentina vence por 6-0. Não sem antes, no começo do jogo, o jogador peruano mete uma bola na trave e tudo mais. Então dá para a gente questionar, e eu já vi esse jogo e toda essa Copa, os jogos do Brasil e da Argentina, especialmente os da Argentina, já assisti inteiros. E então dá para questionar nesse jogo contra o Peru, especialmente a atuação de 2 ou 3 atletas. Fala-se muito do goleiro, porque ele era argentino e naturalizou-se peruano, mas especialmente um zagueiro cujo nome foge, me parece que é aquele cara que está meio, sabe, com a perna mais pesada, não corre tanto. Que é o que eu acredito que acontece de fato em futebol antes, depois e até hoje. Às vezes pode ser que algum jogador, ou mais de um jogador, ou um auxiliar, ou um técnico, etc., receba a sua grana e faça manobras ali, faça corpo mole. Isso com certeza acontece. No Campeonato Brasileiro aconteceu muitas vezes. E, enfim, querer tapar o sol com a peneira não é o objetivo aqui. O objetivo, de novo, é mostrar por que a seleção brasileira não merecia aquele título. E começa por aí o jogo contra a Argentina, dá 0-0.
Ambas as seleções tiveram duas chances, uma para cada lado, claras de gol. A da Argentina foi mais vistosa ainda no primeiro tempo, a do Brasil seria um lance com o Roberto Dinamite no segundo tempo, mas nada também assustador. Foi um jogo muito pesado, ali talvez seja o início de uma rivalidade mais pesada, acredito eu. O jogo teve muitos momentos para lá e para cá. Por exemplo, o Edinho, o zagueiro, tem um orgulho na vida dele, que é ter dado um soco no Leopoldo Luque e ele ter que ser substituído e machucou até a vista e tudo mais. É um orgulho que o Edinho conta. E sempre com aquela justificativa, né, de que eles nos provocaram, de que eles falaram, de que eles eram, e etc. Então, foi um jogo muito pesado, repito, e que o Brasil não venceu, não fez por onde vencer também, a exemplo da Argentina. Então, nesse sentido, o peso é do Brasil, primeiro por não ter feito mais contra o Peru, tendo esse depoimento do João Avelange, e por não ter vencido a Argentina. Como eu mencionei, a primeira fase foi uma campanha bastante ruim da seleção brasileira, no que pese do outro lado, mas 2 empates e uma vitóriazinha magra contra a Espanha, Áustria e Suécia não me parece campanha de uma seleção que merecia a campeã moral, etc, etc, etc. Os outros pontos que eu vou mencionar se referem então à escalação desde antes da Copa. Nós estávamos em 78, portanto o Internacional havia sido campeão em 75, 76, 77 foi a final Atlético Mineiro e São Paulo, mas reconhecia-se, público notório, que o melhor jogador em atividade do Brasil eram 2, né, na verdade. O Elias Figueroa, zagueiro chileno, e Paulo Roberto Falcão. Tá? Paulo Roberto Falcão não foi para a Copa de 78. Não foi, eu vou colocar agora o videozinho dele falando dos motivos para isso. Então, uma seleção que pretere o seu melhor jogador em atividade no país, mas mundialmente, porque naquela época ainda o Brasil segurava seus grandes craques, uma seleção que pretere o seu melhor jogador já não é uma seleção 100%, já não é um time totalmente merecedor do que seria o título. Então vamos ver esse depoimento do Falcão sobre o porquê ele não foi para a Copa de 78. Tem atividade no teu país, né? Tinha o Zico começando ali a explodir, assim. Já era craque, obviamente, mas ainda não era o tamanho que ele se tornaria uns 2 anos depois ali, né? Mas além do não levar o Falcão, houve outras situações. E tais situações passam, antes de eu colocar esse videozinho, esse cidadão aqui. Hoje nós estamos vivendo no Brasil aí uma fase em que você tem generais e militares, de uma forma geral, em vários cargos, né? O pessoal reclama, geralmente. Aí nós vivíamos durante o regime militar. E o que acontece? O João Avelange, o mesmo, né, que falou que a Copa de 78 não é comprada, que dá aqueles depoimentos, é eleito para a FIFA e assume o seu lugar na CBF, CBD, o Heleno Nunes, o almirante. Né? Portanto, você tem aí um militar comandando o futebol do Brasil. Esse militar, ele queria, obviamente, mandar, queria dizer quem fica, quem sai. Nós tínhamos um caso que era do Reinaldo, Reinaldo, né? Artilheiraço, né? Um cara dos maiores aí centroavantes que o futebol brasileiro já teve. E o Reinaldo, naquele período, nós vivíamos lá, já passados 10 anos aí o caso, mas dos Panteras Negras, então a questão do negro, assim como hoje, né? Passados 40 e tantos anos ainda, os mesmos temas, ainda a gente se surpreende com atletas levantando bandeiras e tal, e o mesmo gesto, né, de levantar a mão com o punho cerrado, que foi consagrado na Olimpíada de 68, o Reinaldo repetia os seus gols. E foi chamado ali, o Reinaldo, né, tenta não fazer isso aí,
jogue bola, o presidente da República falou para ele, e foi orientado a ele. O que acontece? Primeiro jogo, Brasil-Suécia, aquele jogo do Zico, o Reinaldo faz o gol do empate, foi ele que empatou, e comemorou daquele jeito. O Reinaldo, obviamente, foi limado da seleção, né? Não foi mais convocado como titular, só jogaria lá a decisão do terceiro lugar. Né? Então você não leva o melhor jogador do Brasil, se tira o maior centroavante do Brasil durante a Copa. E também houve a substituição do Zico mesmo. O Zico foi tirado depois do jogo seguinte. Acho que, na verdade, o Reinaldo chega a jogar na partida seguinte também, e o Zico, aí eles são trocados, né? Então você tira Zico, você tira Reinaldo e você já não levou o Falcão. Portanto, com todo respeito, merecia perder, merecia ser eliminado. E aí, venturou-se que era ele, o general, né, o almirante, quem estava ordenando essas trocas, né? Houve uma entrevista dele com o Michel Nohans, no qual ele nega veementemente. Vou colocar aqui para vocês esse trechinho também. O Almirante Hermínio Nunes, depois do jogo contra a Espanha, reclamou a presença de Roberto no ataque. Almirante, o senhor tinha razão, né, Almirante? Não, eu nunca pedi Roberto, eu nunca pedi jogador nenhum. Você sabe muito bem que eu vim aqui tão somente para cumprir uma missão social e psicologicamente assistir aos meus companheiros e meus atletas. Então ele nega veementemente que tirou, né, Reinaldo para colocar o Roberto Dinamite. Todo mundo sabia que o almirante declaradamente era vascaíno. Roberto Dinamite é um craque, não há o que questionar na sua capacidade, mas ele não era, no momento, o principal jogador, não deveria, muito menos para tirar o Reinaldo. E o almirante diz que ele não veio para fazer isso, que ele foi para apoiar e tudo mais. Então a minha posição é justamente essa. A seleção brasileira não apresentou em nenhum dos seus jogos futebol suficiente que a condecorasse como campeã. Pelo contrário, apresentou um futebol bastante abaixo da média. Esse futebol bastante abaixo da média se deveu a não ter levado certos atletas e ter deixado de lado outros por interferência, por questões políticas, por o treinador não gostar do fulano e ciclano. Então, esse é o meu ponto. O Brasil não merecia ter sido campeão da Copa de 78. Porventura, daria para nós discutirmos e dizer que a Holanda é que merecia. De fato, merece um vídeo, uma análise mais aprofundada, mas lembre-se que tanto a Alemanha, quanto a Holanda, quanto a Argentina classificaram-se também na segunda colocação. E aconteceu de Brasil e Argentina se encontrarem no mesmo grupo nessa fase posterior, e o Brasil não venceu a Argentina. Vou deixar o link desses jogos, no qual vocês poderão constatar que o Brasil em nenhum momento fez por onde merecer essa alcunha de campeão moral, a alcunha que foi lhe colocada porque, de novo, saiu invicta, foi eliminada invicta. É exemplo da Argentina em 2006 e outros casos que nós já tivemos aí na história do futebol. Então, esse é o porquê não 78. Mas eu vou falar de 62, né? 62, se 78 tem as suas suspeições, tem as suas denúncias aqui e ali, 62 nós temos algo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais factível e verificável do que esse 78. Do que eu estou falando? 62 é a Copa do Mundo, na qual o Garrincha tem a sua grande performance. É a Copa na qual o Pelé disputa o primeiro jogo, né, contra o México, inclusive um dos mais belos gols dele, talvez o mais bonito dele na história das Copas. E já se lesiona no jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia. O Brasil empata, 0-0. O outro integrante do grupo era a Espanha, que havia perdido da Tchecoslováquia no primeiro jogo e venceu o México no segundo jogo. Portanto, chega-se na última rodada, se ia ter Tchecoslováquia e México, Brasil e Espanha. O Brasil, com um empate, se classificaria, e a Espanha talvez até se classificasse com empate, mas dependeria necessariamente que o México vencesse a Tchecoslováquia. Mas se a Espanha vencesse, também estaria classificada, o Brasil estaria fora, necessariamente, né?
em tempo que a vitória valia 2 pontos e tudo mais. Neste jogo contra a Espanha, e lembrando, o Brasil estava sem Pelé e a Espanha estava sem Di Stéfano, que se machucou já desde o início, né? Portanto, o Brasil teve uma grande perda no decorrer dessa primeira fase e a Espanha já largou sem o que era o maior jogador do mundo ainda, né? O maior jogador do mundo e um dos melhores de todos os tempos ali. Mas tinha um outro, que era Puskás, assim como o Brasil tinha um outro, que era o Mané Garrincha. Aí vai nesse jogo, a Espanha faz 1-0. No segundo tempo, a Espanha tem a chance de ampliar o seu placar com um lance que é muito célebre, que também entra para os folclores brasileiros, porque o brasileiro adora falar do gol de mão do Maradona e outras situações, mas aplaude e exalta, e com os olhos de hoje, inclusive, tenta dizer que não foi pênalti e tudo mais. O Nilton Santos faz uma falta no jogador espanhol, cujo nome me foge agora, e ao ser apitado, ser marcada essa falta, ele dá um leve movimento com os seus pés à frente, ficando em cima da linha. E aí o juiz chegou lá e marcou, portanto, falta, né? Praticamente em cima da linha. Foi falta e não pênalti. Na sequência dessa falta, o juizão simplesmente paralisa ali, provavelmente por perigo de gol. Né? Então, um cruzamento, o zagueiro brasileiro cabeceia para frente, o Puskás dá uma belíssima bicicleta, mas já nesse momento, a exemplo de 78, o juiz já tinha apitado. Portanto, na hora que ele está dando a bicicleta, já não estava valendo, mas foi um gol maravilhoso mesmo assim. Resulta que na sequência, a Garrincha e Amarildo conseguem ali a virada e dão a classificação para a seleção brasileira para as quartas de final e a consequente eliminação da Espanha. Vamos ver esse lance então. Choca com Nilton e este le comete falta exactamente sobre... Só um pouquinho. Então a falta, né, a do Nilton Santos, o juiz da falta é não pênalti, uma nova cobrança. Brasileiro cabeceia. Allá está. La pelota va a ser puesta en circulación y parece ser Puskás el encargado de la jugada, aunque Gento está a prudente distancia. Viene el servicio y hay una falta para invalidar esa preciosa chilena, esa tijera clara. Então, assim, ninguém sabe muito bem por que esse gol foi anulado, né? Essa sequência desse lance foi anulada. Alguns já vi até dizerem que o próprio Puskás teria feito uma falta no zagueiro brasileiro que quando foi pular, e aí a bola sobrou para ele, então alegam isso. Mas enfim, vendo o lance até hoje, eu nunca consegui perceber nada que merecesse a anulação dessa sequência, e de todo modo a falta foi marcada e foi um pênalti. Então, possivelmente a Espanha abrisse 2-0 e poderia ter se classificado, o Brasil seria eliminado na primeira fase. O Brasil não foi eliminado, classificou-se. Mas vejam aqui o nome do bandeirinha, né? Assistant Referee Number 1. Primeiro assistente de arbitragem era Esteban Marino, uruguai. Apenas gravem esse nome, por favor. Aí vem, na sequência, o Brasil supera a Inglaterra numa grandíssima performance do Garrincha, talvez seu melhor jogo, e vai para a semifinal diante do Chile, os donos da casa, em nova, excepcional performance do Garrincha, também outros 2 gols do Vavá, mas ali num 38, 39 minutos do segundo tempo, Garrincha faz uma falta fora do lance, agride o adversário, né? Até isso, não, mas não foi uma brincadeira, ele deu um totozinho, né? Um chutinho na bunda do parceiro ali e tal. O juizão não tinha visto, o árbitro, o bandeirinha que sinalizou, e aí o juiz expulsou o Garrincha. Garrincha expulso, vai para a final, né? Não tem Pelé, não vai ter Garrincha que vinha detonando. De todo modo, lá havia um julgamento, né? Não ia ser assim
ele ia ser suspenso de uma partida, mas teve o julgamento. Nesse julgamento, por falta de provas, Garrincha é absolvido. Como assim por falta de provas? Não tinha câmera, não tinha filmagem, lógico, mas tinha-se o depoimento, né, do Bandeirinha. Bandeirinha, vejam só qual era ele, o mesmo nome aqui, ó, Assistant Referee Number 1, Esteban Marino, o mesmo. Só que lá no dia do julgamento, o Esteban Marino simplesmente não foi. Meia hora, uma hora, sumiu o Esteban Marino. E aí que entra os relatos, já foi denunciado, já foi colocado. Teve matéria até da Globo, né, do Esporte Espetacular, e aí eu cito até a Globo, não como a Globo portando a verdade, mas se a própria Globo reconhece algo contra a seleção brasileira, então é porque tem que ser muito flagrante o caso. E o caso é, de fato, flagrante. O Esteban Marino teria recebido $15 mil e foi colocado no avião, mandado embora lá para Paris. Um dos chefes da delegação brasileira, que também tinha cargos políticos, tomou conta ali da operação. Não coincidentemente, o Esteban Marino já havia apitado muitos jogos da Federação Paulista de Futebol, desde os anos 50 já, e apitaria muitos outros ainda no futuro. Mas ele deu essa sumidinha nesse período. Então, eu vou deixar para vocês sugestões a respeito dessa situação, tá? O mesmo árbitro, o mesmo Bandeirinha, que não deu o pênalti lá do Newton Santos, que não sinalizou, que possivelmente ergueu uma bandeira com alguma falta ou alguma coisa contra no caso do gol do Puskás, é o mesmo Bandeirinha que denunciou a agressão do Garrincha e, portanto, ocasionou sua expulsão, mas que não esteve no depoimento e, por essa razão, pela falta de provas, que o Garrincha pôde jogar a final. Então, o que seria da seleção brasileira caso o Garrincha não estivesse na final? Poderia até vencer. Mas o fato é que a Tchecoslováquia estava no mesmo grupo do Brasil, foi 0-0. A Tchecoslováquia fez uma belíssima campanha, teve o artilheiro da Copa do Mundo, que seria vencedor do prêmio da Bola de Ouro, né? Masut Tust. Claro que venceu a Bola de Ouro porque também o Garrincha não podia participar. De repente, o Garrincha poderia vencer, certamente venceria pelo que nós vimos, mas em ele não participando da final, será que ele seria candidato a essa Bola de Ouro hipotética? E então, de fato, era um belo time, que teve o 0-0 com o Brasil, e nesse jogo em específico foi muito duro. A Tchecoslováquia faz 1-0 e o Brasil empata. E no segundo tempo o Brasil faz 2-1 e ali na sequência do jogo acontece este lance aqui que eu vou colocar para vocês também. Lógico que os tempos eram outro, né? Mas vamos ver esse breve lance e vocês digam o que vocês acham. A Puskás, que juega de pared con... Viene la bola al centro, Scherer intenta el remate, se cruza Yalma. El árbitro pudo haber marcado penalti y aplica el criterio perfectamente lógico. Sí, señor. Yalma. Então vem a bola, o jogador tcheco vai dar um chute em direção ao gol, clara e obviamente. O Djalma Santos com o braço aberto, a bola bate claramente no braço dele, o juizão faz que não e manda seguir, né? Viene la bola al centro, Scherer intenta el remate, se cruza Yalma. El árbitro, viene la bola al centro, Scherer intenta el remate, se cruza. Aqui percebe-se muito bem o lance, né? O Djalma está com o braço inteiro aberto, a bola bate no braço dele aqui. Então, é um lance que era para gol, não necessariamente seria gol, mas era um lance de chute a gol. O juiz está claramente observando. Vamos dizer que, de repente, na época era um pouquinho diferente a interpretação, possivelmente sim. Fazemos vista grossa para isso também. Então, não estava 2-1, tinha que ser pênalti e tudo mais. Mas, de todo modo, uma sequência de lances polêmicos com o mesmo personagem envolvido, que foram lances capitais e que determinaram
a classificação da seleção brasileira na primeira fase e, posteriormente, a participação do seu melhor jogador na partida final, na qual ele foi determinante, esse é o motivo pelo qual eu tiraria a Copa de 62 da seleção brasileira e afirmo que 62 é mais questionável até mesmo do que 78, em se tratando de influências e interferências extra-campo para o resultado dentro de campo. Só não é mais gritante, mais alarmante do que a Copa de 66 da Inglaterra. Beleza? Um abraço a todos.